Deixa eu ler uma palavra para vocês. Quem trouxe a Bíblia? Deixa eu ler uma palavra lá no livro de 1 Samuel, filho. No capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Quem gosta de ouvir a palavra? O título diz: o desafio de Golias. Quando Golias lançou o desafio, Golias ele não desafiou a Davi. Pelo contrário, Golias nem conhecia Davi. E nem Davi conhecia Golias. Na verdade, o Golias desafiou um exército inteiro. Golias não tinha medo de ninguém. Golias se achava o Todo-Poderoso. Ele achava que não havia ninguém que pudesse vencê-lo. Você sabia que o diabo é assim? Você sabia que os nossos adversários são assim? Quando Golias lançou esse desafio, todos os homens guerreiros fugiam de diante dele, temiam. Às vezes, a gente se depara com um gigante na nossa vida. Todos nós temos um gigante. Todos nós temos um que nos desafia. Golias não desafiou Davi, Golias desafiou um exército. Pessoas que eram valentes, soldados, guerreiros. Só que quando eles olhavam para Golias, eles sentiam medo de Golias. Sentiam medo daquele que para eles era o maior adversário. E eu vou dizer para você, a gente só sente medo do Golias quando não cremos no poder de Deus. Esse Golias representa problemas gigantes, situações, adversidades que se levantam na nossa vida. Todos nós enfrentamos situações difíceis na vida. Só que o que impede a gente de vencer os nossos inimigos, o que impede você de vencer uma doença, de vencer um problema no seu trabalho, de vencer um problema na sua casa, é o medo. Às vezes a pessoa ela carrega o medo, o receio, a dúvida, a incredulidade. E por quê? Porque ela não conhece o poder ela não conhece o poder de Deus. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Lá no versículo 24, ele diz assim, 17, 24. Todos os israelitas, coloca na palavra, por favor. Vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Uns diziam aos outros: viste aquele homem? Às vezes é o que acontece. Às vezes há pessoas que dizem assim: olha, preste atenção aqui, pastores, não anda no salão não, nem fica. Preste atenção todos aqui,
Quem veio aqui para ser abençoado? Essa palavra vai abençoar muito a sua vida. Graças a Deus. Essa palavra vai abençoar a sua vida. O único que não quer que você seja abençoado é o diabo. Mas ele já está amarrado. Às vezes, a gente se depara com pessoas que só sabem trazer notícias ruins. Ó, tá vendo? Eu estava assistindo a televisão, e na televisão estão dizendo isso. A vizinha vai lá na sua casa e bate na porta, trazendo más notícias. É verdade ou mentira isso? Então uns contaminavam os outros. Uns amedrontavam os outros. Por isso que a minha fé, a sua fé, não pode estar apoiada a ninguém. A nossa fé tem que estar apoiada em Deus. Graças a Deus. Às vezes, tem até pastores assim. Tem até pastores assim no nosso meio. Que às vezes um acaba contaminando o outro. Eu me lembro uma vez eu peguei um bispo. E eu falei, bispo, não foi aqui não, foi no Brasil. Falei, bispo, vai lá para aquela igreja. Vai lá, você vai fazer o trabalho e lá Deus vai te honrar. No meio do caminho, alguém ligou para ele, olha, essa igreja aí é muito difícil. O povo aí, ele antes mesmo de chegar ou de ver a igreja, já contaminaram o seu. E ele me ligou e disse, bispo, eu não vou mais não. Eu não vou para aquela igreja não, bispo. Falei, por quê? Ah, porque me disseram isso e isso e isso. Eu falei, meu Deus do céu, como o ser humano é mau. E uma igreja, um povo tão maravilhoso. Uma igreja tão abençoada. Mas porque contaminaram o coração dele. Eu disse, ah é? Você não vai para lá não? Então tá bom. Pega suas malas e vai-te embora. Porque a obra de Deus, ela é para homens. E a gente vai para onde Deus manda. Diga graças a Deus. Mas o que me deixou assustado, e com o pé atrás, foi ele antes mesmo de chegar no local, alguém ligar para ele e contaminar o coração dele. Sem mesmo ele vir. Ele não viu, mas porque ouviu, deixou uma palavra negativa, entrou no coração. Isso acontece no nosso meio. Isso acontece no meio dos pastores. Acontece no meio dos obreiros também. Às vezes um tentando contaminar o coração, um tentando sujar o coração. Isso não pode acontecer. Um começou a falar para o outro, está vendo aquele homem? Ele veio para afrontar. E as pessoas, em vez de olharem, carregavam dentro deles o sentimento de medo. Temiam aquele homem. Davi conhecia o Golias? Não. Davi conhecia a Deus. Quando você conhece a Deus, você não se espanta, você não tem medo. Você vai em frente porque você crê que Deus está com você. E a vitória vai chegar até você, o milagre vai chegar, a bênção vai chegar. Vai vir um monte de gente tentando contaminar o seu coração. Ó, desiste, você não vai conseguir, essa situação é muito difícil. O médico vai dizer, olha, esse problema é muito sério, você vai morrer. Nós sempre iremos ouvir palavras negativas. É o diabo tentando nos amedrontar, a fim de nós
desistirmos. Eu não vou conseguir. Não vou casar, não vou ser feliz, não vou ser mãe, não vou ser pai. Não vou conseguir aquele emprego, não vou fazer aquela faculdade, não vou conseguir fazer aquela viagem, o meu visto não vai sair. Você entende, sim ou não? O diabo começa a usar pessoas para tentar colocar medo dentro de você. Porque o diabo trabalha com medo. Então uns diziam aos outros: olha, viste aquele homem? Olha a estatura dele. Olha o tamanho dele, ele é poderoso. Porque eles não conheciam o poder de... Quando você conhece o poder de Deus, nada na sua vida se torna impossível. Nada. Lá no versículo 26, diz assim, ó. Então, a quem o matar o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Preste atenção. Davi era soldado, guerreiro. Davi era um pastorzinho de ovelha, desprezado, rejeitado. Ninguém olhava para ele com bons olhos. Quando Davi disse: quem é esse gigante? Davi viu o gigante? Não. Davi conhecia o Golias? Não. Mesmo sem ver, ele disse: olha, quem ele pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não viu, mas Davi disse: eu vou vencer ele, eu vou lutar contra ele. Graças a Deus. Ei, sempre vai levantar gigante na sua vida. Você vence um, vem outro. Mas você tem que acreditar, você tem que crer que com você está o Deus, e o Deus vivo fará com que você alcance a vitória sobre o seu inimigo. Graças a Deus. Golias conhecia Davi? Não. Davi conhecia Golias? Também não. Davi já ouviu falar de Golias? Já tinha ouvido. Golias já tinha ouvido falar de Davi? Nunca ouviu falar de Davi. Nunca ouviu falar de Davi. Quando o rei olhou para Davi e disse: Davi, você não pode, você não tem condição. Davi disse: ô rei, eu posso, porque Deus me deu a vitória sobre o leão, Deus me deu vitória sobre o urso, e Deus vai me dar vitória contra esse filisteu. Não está escrito isso, filho? Está escrito isso aí, na palavra? Mostra. Olha só. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o leão e um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus. Davi disse: eu vou vencer ele. Eu vou vencer. Graças a Deus.
Deus me livrou e Deus vai me livrar desse gigante também. Então, ei, quando você está a enfrentar uma situação difícil na vida, todos nós estamos sujeitos a enfrentar situações, problemas, injustiças. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas eu não posso deixar o medo fazer com que eu recue, com que eu volte para trás. Não, eu não posso carregar o medo, a dúvida no meu coração. Pelo contrário, eu tenho que continuar seguindo em frente, crendo que Deus vai me livrar, Deus vai me socorrer, que diante dos problemas, que diante dos meus inimigos, que diante de toda a obra do diabo, Deus estará comigo e Ele garantirá a minha vitória. Diga graças a Deus. Eu não posso ter receio, eu não posso ter essa dúvida no meu coração. Eu não posso, bispo, mas eu não estou preparado. A preparação é a fé. Não tem negócio de preparação. A preparação é a fé. É você crer no poder de Deus. Quando Golias viu Davi, assim são os nossos inimigos. Quando Golias viu Davi, Golias desprezou Davi. Golias olhou para Davi e disse: eu sou algum cão para você vir com um pedaço de pau na mão? Não está escrito isso, filho? Está escrito isso. Olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou. Por quê? Porque Davi era pequenininho e Golias gigante. Assim somos nós diante dos nossos inimigos. Às vezes os inimigos olham para nós como pequenos. Só que ele está olhando para nós, ele esquece que diante de nós existe um Deus poderoso. O diabo esquece. Quando você se inclina diante de Deus, o diabo, os nossos inimigos não entendem. Nós somos pequenos, mas o nosso Deus, nosso Deus é muito grande. O Golias viu Davi, mas Golias não viu o Deus de Davi. Ele fugiria. Davi viu o Golias, mas Davi sabia que o Deus da vida dele era maior que o Golias que estava diante dele. O Golias o desprezou. Sempre haverá pessoas para desprezar. Sempre haverá pessoas que vão tentar causar medo e tentar fazer você duvidar, e vão olhar para você e vai dizer: oh, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai ser feliz, você não vai ter casamento, você não vai ser mãe, você não vai ser pai, você nunca vai ter nada na vida, você vai morrer na miséria. Sempre haverá pessoas com palavras negativas para você. Por quê? Porque eles não conhecem o Deus da sua vida. Eles não conhecem o Deus que você busca. Quando você se depara com um problema, você pode até dizer: poxa, esse problema é muito grande, mas acima desse problema existe um Deus que é maior ainda. O Deus que eu sirvo é maior que o meu problema. O Deus que eu sirvo é maior que a minha doença. O Deus que eu sirvo é maior do que qualquer coisa da face da terra. Graças a Deus. O Golias viu Davi e o desprezou. Quem aqui, em algum momento da sua vida, você foi desprezado? Quem aqui, em algum momento da sua vida, você foi desprezado? Não fica triste. É porque aqueles que desprezaram você, eles olharam para você, mas eles não sabem o tamanho do Deus que está na sua vida. Porque se eles soubessem do tamanho do Deus que está na sua vida, jamais iriam te desprezar. Quando Golias viu Davi, o desprezou. Coloca na palavra, por favor. Ele diz, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus e pelos seus deuses? O que Golias fez? O Golias amaldiçoou o filisteu a Davi. O inimigo
amaldiçoou Davi. Davi foi amaldiçoado. A maldição pegou em Davi. Por quê? Porque Davi já era abençoado. Quem é abençoado, a maldição não pega. Não tem maldição. Ei, não tem maldição na vida daquele que é abençoado, não. O Golias, por ser ele grande e forte, olhou Davi, vendo Davi pequenininho, desprezou Davi e disse: eu te amaldiçoo, Davi. Eu te amaldiçoo. Você acha que Davi aceitou aquela maldição? Davi aceitou? Ficou com medo? Teve medo? Eu digo para você: não temas. Não tenha medo. Bispo, mas o problema que eu tenho passado é tão grande. Não tenha medo, existe um Deus maior na sua vida. Existe um Deus muito grande que cuida de você. Existe um Deus muito grande que carrega você nos seus braços. Não tenha medo, confia nele. Não duvida não. Porque é isso que o diabo quer, que você duvide, que você tenha medo, que você tenha receio, que você recue, que você volte para trás, que você confesse a sua derrota, que você saia dizendo: eu nunca vou vencer, eu nunca vou ser feliz. Porque tem muita gente que a vida é falar isso. Tem muita gente que a vida inteira é falando isso. Ah, minha vida, eu já peguei uma pessoa dizendo: ah, bispo, minha vida é uma desgraça. Você não pode dizer isso. Sua vida não é desgraça, sua vida é bênção. Sua vida não é maldição, sua vida... Ah, mas olha a minha vida como é que está. Meu irmão, minha irmã, você vai dar a volta por cima, você vai vencer. Isso é uma fase. A vida é feita de fases. Nem sempre a fase é boa, existe fase ruim. Só que a gente tem que estar preparado para enfrentar a fase ruim da vida. Ou você acha que a vida é feita só de fases boas? Não, existem momentos de dor, existem momentos difíceis na vida. Só que nós temos que estar preparados para passar por essas fases. Graças a Deus. Quando você se prepara para enfrentar essas fases, ah, meu irmão, você se torna muito mais resistente. Graças a Deus. Para terminar ele diz, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens. Ele disse: hoje mesmo, amanhã, o seu milagre, a sua vitória é hoje. Aquilo que você veio buscar, diga assim: é hoje. É hoje que você vai levar essa vitória. Davi não disse para o gigante: ô gigante, Deus vai me preparar, gigante, para te vencer. Ele disse: hoje, ô gigante. Coloca lá, filho, hoje. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus. As pessoas têm que saber que existe um Deus na sua vida. Mas se você viver cabisbaixo, murmurando, reclamando, lançando palavras negativas, as pessoas nunca vão ver Deus na sua vida. As pessoas vão ver Deus nas horas difíceis da sua vida. Porque nas horas difíceis que as pessoas ficam olhando para nós, para ver quais serão as nossas reações. Às vezes a pessoa está na igreja buscando a Deus, aí passa por um momento difícil, vai no quibanda. Ué, mas fulano não estava na igreja, está atrás do quibanda.
Está procurando fazer feitiço para quê? Verdade ou mentira? Quer dizer que a pessoa deixou a luz para buscar as trevas. Que negócio é esse? Caiu na armadilha do diabo. Ah, bispo, mas é o desespero. É a falta de confiança em Deus. Não é desespero coisa. Você não pode achar que no desespero eu vou tirar a minha vida. No desespero eu vou beber. Vai resolver o seu problema? Ah, bispo, são os problemas. Não, meu irmão. Davi estava diante do maior desafio da vida dele. Ele estava diante do maior desafio da vida dele. Mas ele sabia que ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Como nós também. Nós não estamos. Deus está com a gente. Coloca isso no seu coração. Que Deus está com você. Seja qual for a luta que você esteja passando. Seja qual for o problema que se levante contra você. Você imagina um gigante com uma espada enorme, com um escudo todo preparado, com a espada erguida para arrancar a espada do gigante. Se tocasse em Davi, cortava ele no meio. E Davi só tinha um pedaço de pau na mão. Um pedaço de pau contra o gigante. Ele não disse ao gigante, eu vou acabar com você. Ele disse, Deus vai te entregar na minha mão. Eu vou te derrotar porque Deus é comigo. Você vai vencer por quê? Você vai dar a volta por cima porque Deus. Você vai ser feliz porque Deus. A porta vai se abrir porque Deus. O milagre vai acontecer porque Deus. Porque Deus é com você. Diga graças a Deus. A nossa vida será abençoada porque Deus é conosco. Ei, a porta vai se abrir porque Deus. A justiça será feita porque Deus. E acabou, meu irmão. Foi isso que Davi disse. Hoje, gigante, Deus vai te entregar na minha. Hoje eu vou te vencer. E Deus deu a vitória para ele. E Deus está dando a vitória para você. Fica de pé, por gentileza.